O Flamengo jogou no sábado com o Avaí, abrindo a rodada 38, a última rodada do Brasileirão. O Avaí venceu por 2-1. O Avaí que marcou os 3 gols da partida. Inclusive, todas as vezes que o Flamengo e o Avaí se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, essa foi a 15ª vez, se eu não me engano, nunca aconteceu um empate. Achei que aconteceria nesse jogo, mas nunca aconteceu um empate. Foram... acho que são 15, sim. Tinham sido até então 14. Eram 7 vitórias do Flamengo, eu acho, e 3 do Avaí. Se eu não me engano, era isso. E agora o Avaí conseguiu a 4ª vitória. Se eu não estiver enganado. Pode ser que eu esteja errando o número aqui, mas tá por aí. Nunca aconteceu um empate. Achei que seria dessa vez, mas o Avaí conseguiu a vitória. Terminou o campeonato com dignidade, né? 2 vitórias ali nas últimas rodadas, vencendo o Ceará, rebaixando o Ceará na penúltima rodada, e vencendo o Flamengo, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, o melhor time da América do Sul, vencendo o Flamengo na última rodada. O Flamengo não estava nem aí pro jogo, né? Era despedido do Diego Alves, fizeram homenagens, né, para os dois, né? Tanto que na camisa do Flamengo, no lugar do patrocínio Master, estava escrito "Obrigado, Diegos". Os dois foram substituídos, começaram a partida como titular. O Diego era o capitão do Flamengo, né? Desde ali de 2019, né? Quando o Hever saiu em 2018, o Diego pegou a capitania. Embora desde 2019 ele tenha virado reserva, mas sempre que ele estava em campo, ele era o capitão principal. Aí eram os 3 capitães aí, tanto que eles ergueram a taça juntos, né? Desde 2019 para cá, várias taças, inclusive, né? O Diego Alves e o Everton Ribeiro. Os 2 Diegos vão embora, o Everton vai ser o principal capitão do Flamengo, agora o segundo é o Gabigol. Terminou o jogo ali com a abraçadeira. E foi passada também a camisa 10 para ele, né? No segundo tempo, o Diego entrou com 2 camisas e passou uma para o Gabigol. Diego, tirando 2 camisas. Vai cumprimentando todos os jogadores do Avaí também. Legal isso, né, Luiz? Os jogadores do 2 camisas nesse segundo tempo. E a torcida gritando Diego. A nova 10 é de Gabi. O nome dele, claro que ele não pôde vestir ali, porque só vai poder usar ano que vem. Estava escrito camisa 9. Embora às vezes aconteça exceções no campeonato, né? Tá comemorando 100 jogos com a camisa do time, ele vai lá e usa a camisa 100, né? Antigamente tinha isso. Mas acho que hoje também ele só entra no começo do jogo, não pode vestir durante o jogo mais não. Né? Aí eu acho certo isso aí. Entre aspas também, né? Não muda nada. Não muda o preço do dólar. Bom, vitória do Avaí, que também não muda nada. É isso. Não sei nem porque fiz tanto comentário sobre esse jogo. Né? Não fiz comentário sobre o jogo, né? Falei, o Flamengo não queria nada, o Avaí foi lá, aproveitou e venceu. Agora vamos para os jogos que valiam alguma coisa, né? Tem mais alguns aqui que não valiam, e foram todos jogos simultâneos, mas a gente vai seguir a ordem que está aqui no GE. Os jogos que foram simultâneos no domingo às 4 da tarde, que eu não assisti nenhum ao vivo, por conta da prova do Enem. Eu nem sabia que podia sair a partir de 3h30. Eu já fiquei meio animado, né? Vai dar para ver os jogos. Mas não deu. Eu saí ali depois das 6h30 mesmo. Eu achei que nem ia dar tempo de terminar tudo.
Vamos ver no que vai dar, né? Semana que vem tem mais e eu vou perder a estreia da Copa por causa disso. Vamos lá. Jogos, então, domingo às 4 da tarde. Mas eu vi todos os melhores momentos, inclusive nos jogos que não valiam nada, como Ceará e Juventude. Então, vamos na ordem aqui. América e Atlético Goianiense, 1-1. O resultado que pro América foi péssimo, porque deixou ele fora da Libertadores. O Atlético Goianiense também não mudou nada, né? Ele foi rebaixado. O Atlético Goianiense saiu na frente ali, por volta dos 15 minutos, né? 1-0 para o Dragão. O América foi meio incompetente, né? Jogando em casa, tá perdendo, conseguiu empatar no segundo tempo. Teve até o gol da virada no final do jogo, mas foi anulado o gol do Conte, né, o zagueiro. E nesse momento, lá no jogo do Santos com Fortaleza, os jogadores do Fortaleza acompanhavam o restante da partida do América, porque se o América vencesse, o América iria para a Libertadores e o Fortaleza não. E aí, deu vitória do Fortaleza lá, já tinha vencido por 2-0 o Santos, né, o jogo terminou primeiro, pode até comentar ele também agora. Gol do Thiago Galhardo, né, outro gol, se não me engano foi do Romarinho, não tenho certeza agora, mas vai aparecer aí na edição do canal principal. Na live aqui não está aparecendo, mas eu acho que foi o Romarinho. Então o Fortaleza tinha vencido, fez sua parte, aliás, baita segundo turno do Fortaleza, né, cara? O primeiro turno inteiro, na última posição, passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, ali na lanterna do campeonato. Muitos já davam como rebaixado. Inclusive eu, em algum momento, cheguei a falar isso. E o Fortaleza foi lá e surpreendeu a todos, terminou na 8ª posição, conseguindo uma vaga para a Libertadores. Para a pré-Libertadores, né? É histórica a campanha do Fortaleza e tem que parabenizar o Vojvoda, que está cotado aí por vários times, né? O Vasco é um deles, né, que está com o projeto aí com a 777. O Corinthians e o Atlético Mineiro também, que não estão mais com o treinador, né? Não renovaram seus contratos, o Cuca no Galo e o Vitor Pereira no Corinthians. O Vojvoda é cotado nos dois times também. E claro, o Fortaleza vai fazer de tudo para mantê-lo, mas vai ser difícil. Vai dizer, nós estamos na Libertadores, você vai, sei lá, para o Vasco, né? Também é um trunfo tanto para o Corinthians quanto para o Atlético. Então, o Vasco é que corre mais por trás ali, embora tenha um projeto talvez mais interessante, né? A longo prazo. Só que, se for pensar em ser imediatista, né? O Vasco não está na Libertadores, o Vasco não tem um time pronto. Embora talvez o Vojvoda prefira montar o seu próprio time. E isso é um atrativo que o Vasco tem. Vamos ver o que ele vai decidir, né? Tem ainda muito tempo aí para ele decidir, embora seja melhor ele decidir esse ano, né? Para já estar acertado e começar um planejamento com a equipe que ele for treinar no ano que vem, seja ela o próprio Fortaleza. O torcedor do Fortaleza espera muito que seja, né? Ou seja um desses outros times, ou até outro que não esteja no radar aí nesse momento. Bem, o Fortaleza venceu, fez sua parte, estava acompanhando o restante do jogo do América com o Atlético Goianiense. Aí saiu o gol do Conte, que foi anulado, um lance muito louco. Na hora que o goleiro saiu, deu de cara com ele, eu achei que tinha trombado ali, a bola bateu na mão do Conte. Muitos torcedores do América estão falando que não bateu. Muita gente também que não torce para o América, mas está falando que não. Bateu. Não sei se foi... Claro que não foi uma atitude voluntária, né? Para mim parece que ela vai no goleiro e aí no momento que ela volta, ela bate na mão do Conte. Um lance muito louco e por isso o América, pela anulação do gol, o América acabou ficando fora da Libertadores, mas fez um ótimo campeonato também, passou muito tempo ali na zona da Libertadores, chegou na última rodada, saiu. Acontece, né, cara? Mas vai dizer, o lance foi legal, não foi? Durante o jogo, o América não fez muito por onde, né? O goleiro do Atlético fez algumas defesas boas, o Renan, né? Mas o Atlético também foi para cima, porque também estava jogando a vida, né? Além de ter que vencer o jogo, ainda tinha que tirar um saldo de gols do Cuiabá. Não conseguiu nem vencer e muito menos tirar o saldo. Aí a gente fala logo do Cuiabá, né? Cuiabá e Coritiba. Cuiabá, mesmo se perdesse, continuaria na Série A, ou empatasse, ele venceu por 2-1. E poderia ter sido mais de 2-1, né? O goleiro do Coritiba foi muito bem. No duelo dele com o Davidson ali, né? Inclusive pegou pênalti do Davidson.
Mas o Cuiabá venceu gols do zagueiro Alain Pereur e do Jonathan Cafu. O Léo Gamalho fez o gol do Coritiba. 2-1 para o Cuiabá. O Cuiabá segue, né? Vai permanecer na Série A. Terceiro ano seguido do time do Mato Grosso na Série A. Eu acho muito legal ver esse time se mantendo. E um campeonato brasileiro com mais regiões, né, participando. Eu acho isso muito bacana. Ver o Cuiabá se mantendo aí. Esse ano com mais sufoco, né? Ano passado foi mais tranquilo. Esse ano sofreu um pouco mais. Vai para o seu terceiro ano de Série A. O Cuiabá, que foi fundado em 2001. Então, desde que subiu, nunca foi rebaixado. É terceiro ano seguido de Série A. Vamos ver quanto tempo ele vai se manter aí. Eu espero bastante, cara. Seguindo aqui. Fluminense e Bragantino. O jogo também não valia nada. O Bragantino até corria um certo risco, né, de ficar fora da Sul-Americana se o Coritiba vencesse o Cuiabá. Não foi o que aconteceu, né? Nem o Coritiba venceu o Cuiabá, nem o Bragantino venceu o Fluminense. 1-0 para o Flu. Gol do Germancano, mais um. Terminou o campeonato com 26 gols marcados. Grande temporada do argentino, que não foi para a Copa do Mundo. Eu entendo a não convocação dele, porque a Argentina tem muitos bons atacantes. E mais para frente a gente fala sobre isso, né? E o Campeonato Brasileiro dele foi espetacular. Pode ser o melhor jogador do campeonato, considerado. Daqui a pouco a gente vai falar também aqui da Seleção Bola de Prata da ESPN. A CBF já divulgou também a seleção dela. Mas o John Arias também fez um baita campeonato, deu assistência aí. Grande campeonato do Fluminense, né, cara? 70 pontos. Tem time que foi campeão algumas vezes e não fez tudo de ponto. A mesma coisa vale para o Internacional, que ficou em segundo lugar, venceu por 3-0 o Palmeiras, o campeão, né? Venceu o campeão por 3-0. O Palmeiras não estava nem aí pro jogo, estava até com seu time titular, mas menos o Everton, que está com a seleção, né? Já viajou lá para a Itália. 3-0 para o Internacional, grande vitória, mas não altera nada. Bom trabalho do Mano Menezes, apesar da eliminação trágica na Sul-Americana, né? Ali pro Melgar na semifinal. Tirando o título da Sul-Americana do Brasil, né? Que se fosse a final São Paulo e Inter, um brasileiro seria campeão, né? O São Paulo foi lá e perdeu. O Inter não teve lá uma grande temporada, foi vice-campeão. O ponto alto da temporada do Inter, né? Porque a eliminação na Sul-Americana foi vexatória. A eliminação da Copa do Brasil nem se fala na primeira fase, perdendo pro Globo. Mas conseguiu o vice-campeonato brasileiro, 8 pontos atrás do Palmeiras, e termina vencendo o campeão brasileiro, campeão das duas últimas Libertadores, né? Agora o Flamengo venceu. Um dos melhores times ali do Brasil nos últimos anos, o Inter foi lá e venceu em casa na última rodada, diante da sua torcida, para dar um orgulho ali pro torcedor colorado, né? Eu acho que o Inter deve vir melhor para a próxima temporada, se reforçar bem, vai manter o Mano Menezes, e acho que pode voltar a conquistar um título, né? Pelo menos o estadual. O estadual foi o Grêmio que ganhou. Vamos ver se o Inter volta a reconquistar isso daí. Mas vai ter o Grêmio de volta na Série A. Vamos voltar a ter o Grenal em 2023, né? Que bom, Grenal na Série A. Corinthians e Atlético Mineiro, 1-0 para o Galo. O Galo precisava dessa vitória, ou até o empate não serviria. O Galo precisava vencer para se classificar e venceu 1-0, gol de pênalti do Vargas. Poderia ter sido mais para o Atlético jogou melhor que o Corinthians, embora o Corinthians tenha começado melhor o jogo. Mas o Galo venceu ali com o gol de pênalti do Vargas, o Cássio fez algumas boas defesas. O Corinthians foi para dificultar a vida do Atlético, como ele fez com o Inter, né? Impedindo o Inter de ser campeão em 2020. Ele tentou impedir o Atlético Mineiro de ir para a Libertadores, mas não conseguiu. Faltou comunicação ali com... Esqueci quem fez o pênalti agora. Faltou comunicação com ele. Pô, não faz o pênalti. Fez o pênalti, o Vargas foi lá e converteu. O Vargas, nas suas últimas rodadas aí, resolveu para o Atlético. Foi o melhor jogador de frente ali, na ausência do Hulk machucado. O Galo teve uma temporada super decepcionante. Se ficasse fora da Libertadores, seria para coroar, né, essa temporada vexatória, e terminou apenas com o título estadual. Era para ter ficado, né, na perspectiva que a gente imaginava, entre os 3 primeiros, mas ficou em 7º lugar e quase perdeu essa posição.
trabalho do Cuca muito ruim, sai aí, pelo menos deixando o time na pré-Libertadores, era o mínimo, né? Fortaleza e Santos já falamos. Ceará e Juventude 4-1 pro Ceará. Uma goleada para se despedir, jogando em casa, mas não foi diante da torcida, porque o Ceará está proibido de ter público no estádio, por conta daquela confusão que teve lá na 32ª rodada, naquele jogo com o Cuiabá. Então não teve público, mas o Ceará venceu, o torcedor pôde ver pelo menos isso na televisão. Mas o que adiantou, né? Nada. O Juventude aí, né, se despedir de uma forma ridícula, sem vencer sequer um jogo no segundo turno. Foram 3 vitórias no campeonato, no segundo turno não teve nenhuma vitória. Quase venceu o Flamengo na penúltima rodada, mas não venceu, tomou um empate no final. E agora, essa goleada aí do Vozão, com direito a um golaço do Fernando Sobral. Hein? O Ceará tem bons jogadores que devem deixar o time, né? Eu acredito que o Vina não vai jogar a Série B, o Sobral também não fizeram grandes temporadas. Teve bom momento ali na Sul-Americana, né? O Ceará teve uma baita campanha na Sul-Americana até cair para o São Paulo. E acho que isso atrapalhou o Ceará de certa forma, e principalmente o Atlético Goianiense, né? Que foi até mais longe, chegou à semifinal e não tinha time para jogar 2 competições. Em alguns momentos jogaram até 3, né? Com a Copa do Brasil. Então não podia ter abrido mão, poupado no Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americano. E no fim não deu certo nenhuma das duas. O São Paulo ganhou de 4-0 no Goiás, outro jogo que não valia absolutamente nada, não adiantou nada. O São Paulo precisava vencer para ir para a Libertadores, mas precisava de resultado dos outros, né? Precisava que o Fortaleza fosse mal, perdesse, precisava que o América também perdesse, fora o Botafogo também, né? O Botafogo perdeu, o São Paulo venceu, mas não adiantou, 4-0, só para se despedir aí com uma goleada, e aí o Ceni fica mais tranquilo, né? Pô, na última rodada o time fez sua parte, jogou bem, deu show, mas pô, o Goiás não quis jogar, né? O Goiás fez um bom campeonato, vai para a Sul-Americana. Achei que manteria o Jair Ventura, mas não. Decidiram por não manter o treinador. Vai perder jogadores na próxima temporada. Pedro Raul está na mira de vários times e eu espero que ele venha para o meu Vascão. Bem, Cuiabá venceu por 2-1 o Coritiba, já falei também, né? E por fim, Atlético Paranaense e Botafogo, talvez o grande jogo da rodada, porque eram 2 times numa briga direta se enfrentando. O Atlético Paranaense conseguiu a vaga direta na fase de grupos, ficou em 6º lugar, né? Na fase de grupos da Libertadores ele foi finalista dessa edição. Filipão se aposentou depois dessa partida, foi a última partida dele, então encerrou muito bem, né, com uma grande vitória. Grande partida do Atlético Paranaense, Botafogo mal assustou o Furacão. Poderia ter sido mais se não fosse o Lucas Perry, aliás, grande atuação dele. O São Paulo fica reclamando de goleiro, deu mole aí com o Lucas Perry várias vezes, né? Tá aí a contratação do Botafogo, tem 2 grandes goleiros agora, o Perry e o Gatito. Não sei se o Gatito vai ficar para o ano que vem, mas é um grande goleiro também. São 2 grandes goleiros que o Botafogo vai ter na próxima temporada. Ou não, né? Talvez o Gatito saia. Bom, vitória do Atlético. Vitor Roque voltou a marcar depois de 16 jogos. E a revelação do campeonato, né, foi o Hendrick. E muita gente falou que deveria ter sido o Vitor Roque. Daqui a pouco a gente debate mais sobre isso, né? É isso. Essa foi a última rodada do Brasileirão Série A. Depois disso, a classificação ficou assim. Palmeiras campeão, terminou com 81 pontos. O Internacional foi o vice-campeão, terminou com 73. O Fluminense ficou em 3º lugar com 70 pontos. O Corinthians foi o 4º com 65. O Flamengo ficou em 5º com 62. O Atlético Paranaense em 6º com 58. Estas 6 equipes, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo. Não, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense vão diretamente para a fase de grupos da Libertadores em 2023. Atlético Mineiro, que ficou em 7º com 58 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense, mas ficou atrás no número de vitórias. E o Fortaleza, que ficou com 55 pontos. Esses 2 times vão jogar a pré-Libertadores, entrando ali na segunda fase da competição, para tentar ir para a fase de grupos. Espero que as 2 equipes consigam, né? Será mais um ano aí com 8 brasileiros na Libertadores.
O São Paulo ficou em 9º lugar. Ele poderia ter ido para a Libertadores se tivesse vencido o Sul-Americano, mas fez aquela partida horrorosa na final contra o Independente Del Valle. 54 pontos do São Paulo, então ficou na 9ª posição. Vai jogar mais uma vez a Copa Sul-Americana e vamos ver se dessa vez ele ganha. O América ficou em 10º lugar com 53 pontos. O Botafogo ficou com a mesma pontuação em 11º, atrás pelo saldo de gols. Porque, pelo saldo de gols, não. Eles tiveram o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates e derrotas. Só que o Botafogo tomou um gol a mais. Tomou um gol a mais, não. Sofreu 3 gols a mais. Saldo de gols, então. Falei besteira pra caramba agora. Eu tava olhando ali pro número de gols sofridos. É óbvio que o saldo de gols do Botafogo foi -2, do América foi 0. Então o América ficou à frente do Botafogo aí por questão de saldo de gols. Mas não muda nada, né? Os dois vão para o Sul-Americano. O Santos ficou em 12º com 47, com um fim de campeonato. Qual palavra utilizar para o fim de campeonato do Santos? Melancólico, né? Acho que essa é a palavra. Vai jogar também a Copa Sul-Americana, assim como o Goiás, que ficou em 13º com 46 pontos, e o Bragantino, que ficou em 14º com 44. O Coritiba ficou em 15º com 42 e o Cuiabá em 16º com 41. Os dois times não vão disputar nenhuma competição, mas conseguiram um grande objetivo, que foi não cair para a Série B. Os rebaixados, então, que vão jogar a Série B em 2023 são o Ceará, que terminou com 37 pontos, o Atlético Goianiense terminou com 36, o Avaí com 35 e o Juventude terminou com 22. Esse aí caiu faz muito tempo, né? A campanha do Juventude aí, 3 vitórias, 3 empates e 22 derrotas, que é o número de pontos dele também, 22. É isso. Ó, só para falar do Palmeiras, né? Eu falei os números de vitórias, derrotas e empates do último colocado. Vamos falar do primeiro também, né? O Palmeiras teve 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas, né? Perdeu na primeira rodada para o Ceará, que terminou rebaixado. Quem imaginar, né, quando viu essa primeira rodada, já imaginava que o Palmeiras poderia ser campeão. Aliás, foi o meu palpite para campeão brasileiro no início do ano e eu acertei. Que o Palmeiras seria campeão brasileiro. Eu achava que o foco seria esse, depois de ter ganhado 2 Libertadores e ter ganhado a Copa do Brasil lá em 2020. Era o título que o Abel não tinha e ganhou agora. Só não ganhou o Mundial, né, o Abel. E a Supercopa, que vai disputar ano que vem com o Flamengo, vai ser um jogaço, com certeza. Bem, o Palmeiras teve, então, 23 vitórias, 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, né, para Ceará, Atlético Paranaense e Internacional agora na última rodada. O Inter teve 20 vitórias, 13 empates e apenas 5 derrotas. Uma boa campanha também. Uma campanha melhor do que a que ele teve de vice-campeão em 2020, né? Que perdeu por 1 ponto de diferença ali pro Flamengo. Aquele campeonato ultra emocionante. Sob o comando do Abel, agora sob o comando do Mano Menezes. O Fluminense, baita campanha também. 21 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Mais derrotas que empate. Mas às vezes não é tão ruim, cara. 2 derrotas a mais que o empate, dependendo, né? Não foi campeão, mas foi uma baita campanha do Fluminense. Grande trabalho de Fernando Diniz. Você vai falar, não ganhou o título. A perspectiva do Fluminense não era ganhar título. E você não imaginava que o Fluminense ia ficar entre os 3 primeiros no início do campeonato, né? E ele ficou com sobra. 5 pontos de diferença para o quarto colocado. Com apenas 11 pontos de diferença para o campeão. Três pontos de diferença para o segundo. Então, grande campanha do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz e no ataque sob o comando de Germancano, que terminou o campeonato com 26 gols. Artilheiro incontestável, né? Pedro Raul, segundo artilheiro com 19 gols. Baita campeonato também do Pedro Raul. O Calegri também fez um bom campeonato, fez 18 gols, mas em momentos decisivos o Calegri pipocou, né? Essa é a verdade. Mas os gols dele foram muito importantes para o São Paulo terminar pelo menos na primeira metade da tabela, né? Em 10º lugar. O Bissoli ficou em quarto aí, com 14 gols, e desses 14 gols, 13 foram de pênalti. Essa estatística não é 100%, eu não vi essa estatística em lugar
Vamos confirmar isso depois. Mas eu não consigo lembrar de um gol que o Bissoli fez no campeonato que não disse de pênalti. De pênalti eu lembro de uns 14. Vou procurar aqui no YouTube para ver se tem, né, o compilado aí dos 14 gols do Bissoli no Brasileiro. Será que alguém fez esse vídeo? Aí a gente confere se foi quantos gols foram de pênalti. Mas eu acho que foi 13, hein? Pelo menos uns 12. Pelo menos uns 12 foram de pênalti, eu acho, cara. Eu não lembro dele fazendo gol com bola rolando. Fala aí, Cauã. Seguindo aqui com a artilharia, o Pedro Raul ficou... Pedro Raul 19, Calegre 18, Bissoli 14, Marcos Leonardo ficou com 13 gols, o Hulk terminou com 12, bem abaixo do ano passado, né? Nem tão abaixo, sim, ano passado ele fez 21, foram 9 gols a menos. Tem um bicho aqui na porta. O Terães ficou com 12 gols também, jogou muito, é outro que está cotado no Vasco, mas não sei se ele vai sair do time da Libertadores, né? Pode ser que sim, né? Tem gente que faz essas coisas. O Rony ficou com 12 gols também, o Pedro ficou com 11, na Libertadores ele fez 12, né? 12 na Libertadores, 11 no Brasileiro, e tá aí na Copa do Mundo. Luciano ficou com 11, o Gabigol também, o Juan Cândido, olha aí, um lateral esquerdo, fez 11 gols no campeonato, grande temporada do Juan Cândido, mas aí você vê a situação do Bragantino, né? O artilheiro do Bragantino foi um lateral, por isso o Bragantino terminou lá embaixo, quase. Se for ver, o Bragantino não ficou muito longe da zona de rebaixamento, não, né? Bem diferente do ano passado. Roger Guedes ficou com 10. O Mendonça, que teve um baita início de campeonato, né, cara? Mas aí veio uma lesão e o cara não voltou a mesma coisa. 10 gols aí pro Espírito Mendonça. Aleph Manga ficou com 9. Essa reta final de campeonato dele aí foi muito boa. Gustavo Gomes ficou com 9. O vice-artilheiro do Palmeiras foi um zagueiro. A dupla de zaga do Palmeiras foi muito boa, né? Não à toa foi a dupla de zaga da seleção do campeonato. Quem contestar isso daí... o Nino fez um baita campeonato também, mas eu acho que a minha dupla de zaga do campeonato é a do Palmeiras. É a defesa que ninguém passa e os próprios caras são a linha atacante de raça, é a dupla de zaga. O Wellington Rato ficou com 8 gols, Yuri Alberto ficou com 8 também, Alemão do Inter ficou com 8, Léo Gamalho do Coritiba, Erisson no Botafogo, que foi embora há muito tempo, terminou com 7, o John Arias ficou com 7, Gustavo Scarpa terminou com 7, Dudu com 7 também, Turim do Atlético Goianiense com 7, Thiago Galhardo, Moisés, caramba, muita gente com 7, o Pedro Henrique, aí com 6 o Wanderson, Alejandro do Bragantino, Henrique Almeida do América, Tiquinho Soares do Botafogo, que chegou no segundo turno, né? Nessa reta final mandou muito também, Maurício do Inter ficou com 6 também, Alan Patrick e Edenilson com 6, né, os dois do Inter, 3 do Inter aí com 6 gols, Daverson com 6, Arthur do Bragantino com 6, o Patrick do São Paulo ficou com 5, Vitor Roque também, Nicolas do Goiás também, Lucas Braga do Santos, Carlos De Penha, De Pena, né? Não tem tio no ar. Léo Batistão, que foi embora, ficou com 5, Juninho do América, Pita do Juventude, Oscar Ruiz do Juventude também, Ganso, Vargas, 5, 4 ficou com o Cuesta do Botafogo, Nath Fernandes do Galo, e acabou, né? Vamos baixar para 3 gols. Esses foram os artilheiros aí. É isso, pessoal. Série A em 2023, então, não terá nem Ceará, nem Atlético Goianiense, nem Avaí, nem Juventude. E vai ter o retorno de Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. 4 campeões brasileiros estarão de volta à Série A. Então, essa Série A de 2023 promete muito, porque vai ter esses times aí que subiram, pelo menos 3, com muito investimento, né? No caso do Cruzeiro, Vasco e Bahia. O Grêmio, eu não sei como é que vai ser o investimento do Grêmio, mas a tendência é que seja menor por ele não ser uma SAF. Mas pode ser que não, né? É um time gigante.
Pode não ter um timaço no papel, mas vai dar trabalho. O Grêmio não vai cair. E muito menos os outros três, principalmente o Vasco, né? Por favor, vamos cair mais. Agora é diferente. Agora vamos brigar nas cabeças, como dizia o Wilson. Agora é pra valer. 41 minutos de live falando do Brasileirão. Será que esse resumo da rodada vai dar cortado? Eu não vou botar no vídeo lá, né? Eu falando dos artilheiros até os quartos. Até quem fez 4 gols.